1 Reis capítulo 19, versículo 1, fala assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e disse-lhe: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez, o tocou, e disse-lhe: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Amém? O tema dessa palavra é a depressão de Elias. A depressão, irmãos, para nós, ela nos nossos dias é uma coisa que está se tornando cada vez mais frequente na vida das pessoas. A depressão que há muito tempo atrás as pessoas não tinham noção do que era, e há muito tempo atrás ainda, quando via alguém num estado de depressão, as pessoas chamavam de melancolia, porque não sabiam o que significava aquele estado que a pessoa se encontrava, não conseguia se enxergar naquilo como uma doença, como se vê nos dias de hoje. E é algo que tem entrado também na igreja, e tem entrado na igreja, irmãos, por causa da nossa humanidade, porque nós somos humanos também, e nós também somos propensos a, infelizmente, ter todas essas coisas: síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, e num caso mais aprofundado, de depressão. E uma coisa é certa, irmão: Deus cura qualquer doença, amém? Deus cura, o Espírito Santo consola todas as pessoas e faz uma grande obra. E só que o grande problema dos nossos dias é que essas doenças, elas estão muito mais recorrentes dentro da igreja do que se pensava. Para muita gente isso é algum tipo de endemoniamento, e a pessoa fica com medo de falar aquilo que ela está sentindo, e isso acaba prejudicando a sua vida, tanto a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, a sua vida familiar, a sua vida profissional. E muitas vezes nós precisamos pedir ajuda de alguém, ajuda do pastor, ajuda de um conselheiro, ajuda de um parente, ajuda de um amigo, e muitas vezes ajuda de um médico. Amém? É o mal que tem abatido a humanidade, a pressão que as pessoas têm vivido no nosso tempo. O nosso tempo parece que ele passa rápido. Quem já teve essa sensação? Que o tempo passa rápido. As pessoas falam: olha, nós já estamos aí em agosto, há pouco tempo atrás nós estávamos rompendo o ano, e agora nós já estamos em agosto, e quando chegar no final do ano, as pessoas também vão ter a mesma percepção. Mas não é porque o tempo está correndo rápido, é simplesmente porque nós estamos andando rápido, nós estamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, muita coisa. Nós estamos sendo cobrados no nosso trabalho para cada vez ter mais produtividade, é muito mais coisas novas aparecendo para que a gente possa consumir, ou para a gente poder comprar, ou compromissos a se cumprir, e fica parecendo que tudo está passando muito rápido, e que nós estamos vivendo muito rápido. Só que uma coisa é certa, a Bíblia fala, Jesus já tinha falado, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? A carne é fraca, o corpo não aguenta, o corpo chega uma hora que ele explode, o corpo chega uma hora que ele não suporta tanta pressão, tanta cobrança. Lá no teu trabalho você tem que ser
melhor marido, o mais atencioso, a esposa tem que ser a melhor esposa, a mais atenciosa, o melhor filho. E está todo mundo sendo cobrado, e está todo mundo sendo pressionado, e chega uma hora que nós não aguentamos. Chega uma hora que o parafuso espana, de tanta pressão, de tanto aperto, o parafuso ele começa a perder a sua eficácia. E isso tem acontecido, irmãos, dentro da igreja. E muitas pessoas não têm percebido isso. Você não percebe isso. Você às vezes não percebe que você tem trabalhado demais, você não percebe que você tem dormido pouco, você não percebe que você não tem distraído a sua mente de uma forma que você possa sair dessa situação. E uma das formas de eu melhorar, irmãos, e onde nós estávamos aqui orando, porque uma das formas de eu conseguir sair desse estado terrível é uma forma muito fácil e muito simples, que é orando. Quando você ora, porque às vezes ninguém te ouve, sim ou não, irmão? Às vezes ninguém te ouve, e você não falou para ninguém que ninguém te ouve, porque se você falar isso para o teu marido, ele vai ficar triste com você, porque a vida dele também é corrida. Se você falar para a tua esposa, ela também vai ficar triste com você. Ela fala, não, mas eu estou te dando atenção, só que todo mundo está correndo muito, todo mundo, e fica parecendo que ninguém mais tem tempo para ninguém mais tem tempo para poder dar atenção correta ou necessária para alguém. Mas Deus é todo ouvido para mim e para você. No nosso mundo de pressão, no nosso mundo de competição, no nosso mundo de cobrança, o que arrebenta com a gente, sabe o que é? É quando você projeta uma coisa e não dá certo. É quando você planeja uma situação e acaba dando tudo errado. Porque quando você está nessa pressão, tudo está dando certo, as coisas estão acontecendo positivamente, você trabalha muito, o dinheiro também está entrando muito, você está conseguindo fazer outras coisas, que por algum momento você consegue enganar a sua mente, enganar o seu corpo, porque está dando certo. Mas a primeira vez que dá errado, a primeira vez que dá um revés, a primeira vez que você é derrotado, aquilo te arrasa, aquilo te arrebenta inteiro. Amém, querido? Aconteceu isso com Elias, de uma forma muito profunda, de uma forma muito perigosa. E por mais boa a intenção que eu e você, nós possamos ter, por melhor que seja a nossa intenção, às vezes o parafuso espana. Amém? Às vezes acontece com você. Essa palavra, se você olhar aí no versículo 1, fala de Acabe e Jezabel, duas pessoas, Acabe e Jezabel. Acabe era rei de Israel, e ele acaba se casando com uma mulher cirofenícia chamada Jezabel, e essa mulher acaba trazendo para Israel todas as práticas pagãs que os cirofenícios tinham. Uma delas a adoração a Baal, que era o Deus dos fenômenos da natureza, o Deus da chuva, o Deus da plantação, o Deus da produtividade, da fertilidade do gado. Ela acaba introduzindo para dentro de Israel uma nova religião, e dentro de Israel essa religião cresceu muito, porque uma das práticas dessa religião era o culto sexual. As pessoas iam no templo de Baal, e quando chegava lá, tinha prostitutas rituais, que o cara ia lá, e para poder simbolizar a fertilidade na terra, ele estava lá tendo um relacionamento sexual com aquela mulher. Então aquilo explodiu em Israel. As pessoas pararam de servir a Deus, porque era mais legal servir a Baal. A carne é terrível, né? A mulher podia falar para o homem: você está me traindo? Ele falou: não, agora eu estou servindo a Baal, eu vou agora adorar o meu Deus, eu estou indo lá adorar no templo. Então propagou-se demais a religião no meio de Israel, e isso passa a ofender Elias
e algumas outras pessoas. No entanto, que nesse livro de 1 Reis, se você olhar o contexto, fica 3 anos e meio sem chover, pela palavra de Elias, para poder desafiar Baal. Porque ele quis pensar o seguinte: Baal para vocês não é o Deus dos fenômenos, não é o Deus da chuva, da fertilidade, então não vai chover. Quero ver se Baal é poderoso, se vai fazer chover. E como Baal não existe, como Baal era só uma escultura, como Baal só era a imaginação dos homens, ficou 3 anos e meio sem chover, até que Elias orasse para que chovesse de novo, e choveu. Amém? Mas havia ali, irmãos, aquela religião de adoração a Baal. Era Baal e a esposa Astarote. E fala aqui no contexto que Elias ora e o fogo desce do céu, se você olhar nos capítulos anteriores, e ele mata os profetas de Baal e de Astarote, que dava quase 1000 profetas. Ele matou todo mundo. E ele estava esperando, irmãos, que houvesse uma conversão no povo, uma conversão no país inteiro, que todo mundo se convertesse ao Deus de Israel, principalmente a cabeça de Israel, que naquele momento era Jezabel. Ele tinha certeza que quando Jezabel soubesse das últimas novidades, ela ia se converter. Mas fala aqui no versículo 1: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Acabe fez ela saber tudo que Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Ele foi lá e falou para ela tudo que Elias havia feito, tudo, porque tudo que você faz, irmãos, está diante de Deus, e tudo que você faz também está diante dos seres malignos do mundo espiritual. Amém? Sabia disso? A Bíblia fala que uma vez um homem, fora da presença de Deus, foi expulsar um demônio, e ele falou: olha, eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aquele espírito falou para ele: eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas você quem é? E deu uma surra naquele homem. Satanás sabe da tua vida, irmão, como Deus sabe da tua vida. Tudo que você faz, alguém está sabendo. Deus está sabendo, mas o mundo espiritual está sabendo quem você é. O mundo espiritual sabe dos seus passos, sabe daquilo que você tem feito. Tenha certeza disso. Tem gente que ele mesmo sabe. Às vezes a grande dificuldade que ele tem é no trabalho, ou seja, onde for, ele se afrontar. Ele fala: olha, pode fazer o que quiser, pode deixar dinheiro, pode deixar que eu confiar em mim. A minha esposa, sou fiel com ela, mas só não venha fazer nada, me afrontar, botar o dedo na minha cara, que isso eu não admito. Isso aí eu já viro bicho. É a pessoa que em todo lugar que ela vai, sempre tem alguém para botar o dedo na cara dela. Você já viu isso? Porque o diabo sabe quem você é. Tem gente que eu já conheci, pessoas da melhor qualidade, mas ele fala: qual que é o meu problema? Meu problema é mulher. Eu não posso. Eu não pode ter uma mulher me dando condição, que não adianta, eu saio da presença de Deus mesmo. Não tem como. Tudo que aparece de tentação para aquele homem não é dinheiro, não é isso, não é aquilo. É mulher. O outro é dinheiro, o outro é uma outra situação. Por que essas coisas acontecem? Porque o diabo sabe quem você é. O diabo sabe qual é o teu ponto fraco. O diabo sabe aonde atacar você, porque tudo que você faz, ou tudo que você fala, o mundo espiritual está sabendo. Amém? E quando você não souber vencer todos esses teus pontos, você sempre vai ser perseguido nisso. Sempre você vai ser perseguido nisso. Sempre vai aparecer oportunidades para fazer você pecar. Sempre vai ter oportunidades para fazer você cair. Mas você tem que vencer isso. Tem gente que passa pela mesma prova a vida inteira. A vida inteira é a mesma dificuldade, porque ele não consegue vencer. Ele não consegue passar daquela etapa.
Fala que Acabe falou para sua esposa tudo que Elias havia feito, de como totalmente havia matado todos os profetas à espada. Ele matou totalmente, não sobrou um. O problema do crente é que ele não mata totalmente. Já notou isso? Ele não mata totalmente a sua carne. Fala que os profetas foram mortos à espada. A espada, foi dolorosa a morte, foi horrível a morte, mas foi totalmente exterminado por Elias. E o grande problema nosso é que nós não exterminamos aquilo que está nos afrontando totalmente. Sempre sobra um pedacinho de pecado dentro de você, sempre sobra, e por isso que nós enfraquecemos, e por isso que as pessoas caem no erro, e por isso que as pessoas desobedecem a Deus, porque ainda tem um pedacinho de coisa ruim dentro das pessoas. Deus quer nos libertar totalmente. Às vezes você encontra dentro da igreja o cara batendo no peito, fala que é crente, que adora a Deus, e é mentiroso. Você encontra outro que é caloteiro, você encontra o outro que fica olhando para a mulher do outro, você fica olhando, vendo o outro que está querendo bater no outro. Sempre tem um pedacinho, mas a Bíblia fala que Elias havia exterminado totalmente, porque se sobrar um pedacinho, uma coisinha ruim, irmão, aquilo vai crescendo dentro de você e vai te consumindo. Fala no versículo 2: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, mandou um mensageiro para Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, como a dos profetas. Ela manda um mensageiro para Elias, e às vezes o mal manda um mensageiro para você. Quantas vezes você, na tua casa, você recebe às vezes uma correspondência que você não estava esperando? Quantas pessoas já perderam a comunhão com Deus porque não conseguiram pagar uma conta? Você imagina uma mensagem que vem para te intimidar, às vezes uma doença, você abrir um exame médico, olhar lá e você ter uma notícia ruim no teu exame médico, uma demissão do emprego, um rebaixamento de salário, uma humilhação, seja da forma que for. Satanás, ele manda mensageiros na tua vida para te abater, ele manda mensageiros na tua vida para te derrubar. E nesse mundo corrido que nós vivemos, qualquer coisa que venha contra, quando nós não estamos esperando, é para destruir, não vem para edificar, é para destruir. Satanás quer destruir a sua vida, Satanás quer destruir a sua fé, Satanás quer arrebentar com a tua vida, quer te ver na sarjeta, quer te ver morto, depois de muito sofrimento. Ele manda um mensageiro, e ela mandou um mensageiro para Elias: Elias, que aconteça comigo se amanhã eu não fizer pior com você do que você fez com eles. Essa palavra arrebentou Elias, essa palavra negativa, essa ameaça detonou Elias, a sua fé, o seu ministério e a sua comunhão com Deus. Já aconteceu com você isso? Você recebeu uma palavra, você recebeu uma mensagem, não veio de Deus, veio de Satanás para abater você, para abater a sua vida, e você nunca mais foi o mesmo. Você perdeu a sua produtividade, você enfraqueceu o seu ministério, você cambaleou na sua vida espiritual por um mensageiro de Satanás. Isso aconteceu com Elias. Fala aqui no versículo 3: o que vendo ele se levantou. O apóstolo Paulo fala que agora não andamos mais por vista, nós andamos por fé. Não importa a mensagem que estão me mandando, não importa a minha situação atual, não importa o que aconteça, eu não posso me impressionar por aquilo que eu estou vendo, porque eu não vivo mais por vista, eu vivo agora por fé. E a minha fé diz que Deus cuida da minha vida, e a minha fé fala que eu e a minha família estamos na mão de Deus. Eu não vivo mais por vista, mas a vista atrapalhou Elias.
O que vendo ele se levantou para escapar com vida, para escapar. Tempos atrás, um dia atrás, ele tinha orado e fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. E todo Israel que estava lá reunido caiu de joelho e gritou numa voz só: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas poucos dias depois, parecia que nada daquilo tinha acontecido, porque Elias escapa com medo de uma mulher, com todo respeito às mulheres, mas ele escapou com medo de Jezabel, com medo de morrer ao fio da espada, como aconteceu os profetas de Baal. E às vezes isso acontece com você. Você sai do culto aqui, às vezes abençoado, feliz da vida, chega no dia seguinte na célula, fala a respeito do que aconteceu no culto, feliz, cheio, e ao longo da semana acontece alguma coisa, e você se pega falando coisas que às vezes nem gente do mundo fala. Você se pega praguejando, você se pega amaldiçoando, você se pega tendo vontade de largar tudo, como se você não tivesse, como Elias, um contexto de milagre na tua vida, como se há poucos dias atrás você não tivesse visto algum tipo de manifestação da presença de Deus. Isso é muito confuso, talvez confuso, é claro que não para Deus, mas muito confuso, por exemplo, para os seres espirituais. A Bíblia fala que nós somos um espetáculo para anjos e homens, e que os anjos ficam perplexos ao ver a nossa atitude, alguma das nossas atitudes, e certamente eles ficam perplexos, confusos de nos ver dessa forma. Falam: peraí, esse cara no domingo estava lá dando glória a Deus, no domingo ele estava lá com a mão levantada, dizendo que fazia tudo para Deus, tu é meu respirar, e não sei o que, e agora aqui o cara está xingando, e agora aqui o cara está amaldiçoando, e o cara agora aqui está falando que não existe nada disso. É perplexo isso. Aconteceu com Elias. O que vendo Elias levantou-se para escapar com a sua vida, no versículo 3, e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo, deixou ali o seu discípulo, Às vezes as pessoas passam luta na igreja, a primeira coisa que ele faz é abandonar o seu ministério. Pastor, está aqui, o senhor me deu essa responsabilidade, está aqui, eu não quero mais, a minha vida está terrível, sabe, quando melhorar eu volto, eu não conta mais comigo com nada. Elias fez isso, deixou o seu discípulo para trás. No versículo 4, ele porém foi ao deserto. Ele foi para o deserto, Elias. Se eu não me engano, domingo passado nós falamos aqui que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Aqui é diferente, Elias foi ao deserto por vontade própria, não foi Deus que mandou ele ir para o deserto. E aqui a gente consegue, já que essa palavra, a outra palavra está muito fresca na nossa cabeça, a outra palavra que era vencendo as tentações, a diferença do deserto de Jesus e o deserto de Elias, que foi totalmente diferente. O deserto de Jesus foi um fortalecimento, foi uma preparação. O deserto de Elias era o deserto da morte, era o deserto do fracasso, era o deserto do desespero, era o deserto da covardia, era o deserto da fraqueza. Fala aqui, ele deixou tudo e foi para o deserto. Ele preferiu ir para o deserto, para um lugar que não tinha nada. E fala aqui que caminhou um dia todo, a distância de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Quando ele pede a morte, é a característica mais clara da depressão. Quando as pessoas querem morrer, não porque elas odeiam a vida, mas porque elas querem cessar o seu sofrimento, cessar a sua dor, e como na cabeça deles não há uma outra saída, eles querem morrer. No meio do deserto ele encontra um zimbro, que é uma árvore pequena, um arbusto pequeno que faz sombra,
uma sombra pequena, e ele fica debaixo do zimbro. E o zimbro, para Elias, era ou seria o seu túmulo. Elias ia morrer no zimbro. Tem muita gente que está no deserto e encontra um zimbro. Ela está no deserto, ela já teve ministério, já teve fé, ela já teve uma vida com Deus, foi para o deserto, um lugar terrível, um lugar de abandono, um lugar de fracasso, mas ela encontra um zimbro, ela encontra um respiro, e aquilo foi dado como respiro, não como morada. E essa pessoa senta debaixo do zimbro e quer morrer ali embaixo, e fica com medo de seguir adiante, fica com medo, não sabe para onde ir, é um fugitivo. E quantas pessoas, irmãos, estão fugindo? Quantas pessoas estão fugindo de Deus, fugindo do seu ministério, fugindo da comunhão? Mas a Bíblia fala, como foi dito aqui ontem, no Salmo 139, não tem para onde eu fugir. Ele fala no Salmo 139, se eu subo aos altos montes, lá tu está. Se eu desço às profundezas dos mares, lá tu também estará. Não tem como fugir, meu irmão. Principalmente pelo toque, pela semente que Deus colocou na sua vida, não tem como fugir. Não tem para onde ir, porque nós somos marcados por Deus. Elias encontra um pé de zimbro e fala: basta, Senhor, toma a minha vida. No versículo 4, eu não sou melhor que os meus pais. Quando ele fala eu não sou melhor que os meus pais, ele está dizendo eu não sou especial, eu sou comum, eu sou um camarada comum, meu Deus. E é isso que Satanás quer que você pense, que você é comum, que você é ordinário, que igual a você se encontra em qualquer lugar. Mas Deus fala para você nessa noite, querido, para você se levantar da tua tristeza, da tua melancolia, porque você é especial. Porque como servimos a um Deus especial, a um Deus que não é ordinário, mas é extraordinário, eu sou e você é especial e importante para Deus. Amém? Ele fala, eu não sou mais um Deus, eu não sou igual, eu sou igual aos meus pais, eu não tenho nada de especial em mim. E deitou, versículo 5, e dormiu debaixo do zimbro. Deitou e dormiu. É o estado que muitas pessoas se encontram, dormindo espiritualmente, um sono profundo, um sono de morte. Então um anjo o tocou, ele disse, levanta-te e come. Como eu e você, nós somos marcados por Deus. Como eu e você, Deus fez de nós pessoas especiais, não porque nós naturalmente somos especiais, mas porque o Espírito e a palavra de Deus está em nós. Deus manda um anjo no deserto para nos acordar, e Deus mandou para Elias um anjo que tocou nele e falou, levanta. Algum anjo já tocou em você, irmão? Às vezes você ouve um anjo, é uma palavra de Deus que vem do rádio, que vem da internet, que vem da igreja, é um irmão que visita você, é uma pessoa que você viu no ônibus que você não conhece, é um folheto, é um anjo tocando em você. Não fica pensando que essa palavra de ânimo que chega na tua vida, que ela vem de uma forma aleatória ou por acaso. Não, é um anjo, é um mensageiro de Deus que veio na tua vida para te resgatar do deserto da incredulidade. Um anjo tocou, levanta. O anjo o tocou, levanta e come. Versículo 6, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Isso acontece também, há um pequeno despertamento, como houve de Elias. Ele desperta, come, bebe aquela comida, e volta a dormir, agora de barriga cheia, no zimbro. Volta a deitar no engano do zimbro, parecendo que está tudo bem, porque está debaixo de um zimbro, que é um paliativo, de um zimbro que não vale nada. E fala no versículo
7, o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levanta e anda, meu irmão. A comida que você tem comido, que é a palavra de Deus, é para te dar força, porque o teu caminho, ele não acabou. Amém? O caminho não acabou. Elias, ele se levanta e vai procurar a presença de Deus. Depois você lê o contexto para você entender. Mas o caminho é longo, não acabou. Fala para quem está do teu lado: o caminho é longo, ainda não acabou. Você é especial para Deus. Amém, querido? Você é especial para Deus. Saia do teu estado de tristeza espiritual, do teu estado de fracasso espiritual, do teu estado de você olhar para você e falar: eu quero morrer, acabou, não tem mais sentido. Mas o Senhor nessa noite fala: você é especial. Você é especial. E não acabou a sua caminhada, o caminho ainda é longo. Tem muita coisa que Deus vai fazer na tua vida, tem muita vitória ainda que você vai ver muito milagre ainda na tua vida. Curva a tua cabeça.